Vamos ouvir a palavra de Deus, amém? Então você que trouxe Bíblia, abra no Evangelho de Jesus Cristo, ao qual escreveu Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, para nós meditarmos nessa manhã. Evangelho de Jesus, qual escreveu Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10. Amém? Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Um texto muito conhecido. Um texto que você já leu com certeza várias vezes, um texto que você já ouviu muitas vezes alguém pregando, mas eu tenho certeza que Deus sempre tem algo a nos ensinar quando nós viemos, quando nós vamos até a presença dEle com um coração quebrantado, com um coração humilde, com um coração disposto a ser ensinado pelo Senhor. E eu queria então trabalhar sobre o tema, o Salvador que vem ao nosso encontro. Nós lemos que Jesus estava passando pela cidade de Jericó. Jericó, ela é a cidade mais antiga do mundo. Ela é a mais antiga. E também ela está a 258 a 400 metros abaixo do nível do mar. Então ela é a cidade que é mais baixa do planeta. Jericó, ela era conhecida por suas águas termais, pelos seus jardins, pelos palácios, pelas suas tamareiras que existiam ali. Jericó também era um lugar onde de vez em quando o rei Herodes ia passar as suas férias, ia tirar as férias. Por quê? Porque Jericó era uma cidade muito bonita. Era uma cidade belíssima, era linda realmente. E naquele dia Jesus estava passando por Jericó, quando ele encontra Zaqueu. Vale também lembrar que naquele dia que Jesus estava passando por Jericó, era o último dia que ele estava passando naquela cidade. Porque naquela mesma semana ali, ele estaria sendo crucificado. Então, ele não voltaria mais ali em Jericó. Então era uma oportunidade que Deus estava dando para o povo de Jericó, quando Jesus estava passando naquela cidade. Oportunidades elas vêm, oportunidades elas também passam. Ou nós aproveitamos o hoje, ou talvez nunca mais nós teremos uma outra chance. E eu gostaria então de trazer 3 verdades sobre esse personagem chamado Zaqueu. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque eu vou trazer uma mensagem expositiva, então para você estar acompanhando ali se quiser, tá? Porque eu vou ler bastante os versículos. Então a primeira verdade que eu aprendo aqui são os obstáculos para o encontro com Jesus. Zaqueu, para ter esse encontro com Jesus,
ele precisou romper algumas barreiras. Ele precisou romper alguns obstáculos. Qual foi o primeiro deles? Está ali no versículo 2. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. O primeiro obstáculo dele era a profissão dele. O que era um publicano? Publicano era alguém que trabalhava para Roma. Era alguém que recebia uma autorização de Roma para cobrar o imposto do povo. É tipo uma receita federal da época. Só que naquela época não era tão organizada como é hoje, né? Hoje é bem organizada. Naquela época não. Então o que os publicanos eles faziam? Qual era a fama dos publicanos? Eles cobravam o imposto das pessoas, só que eles extorquiam também. Eles cobravam a mais. Roma até dava uma quantia que tinha que chegar para eles. Porém, os publicanos faziam o quê? Tiravam a mais para enriquecer ilicitamente. Por isso que o texto diz que Zaqueu era um homem rico. Por quê? Ele não era só publicano. O que o texto diz? Que ele era chefe dos publicanos, ou seja, ele era um maioral. Então era ele que contratava outros publicanos. Para quê? Para roubar para ele, para tirar dinheiro para ele. Então ele era o quê? O chefe da gangue. Ele que organizava tudo, ele que oprimia o povo, ele que fazia o povo pagar mais. Às vezes o povo não tinha um pão dentro da casa, mas ele fazia cobrar até o último centavo. Por quê? Porque ele amava o dinheiro, ele queria ter dinheiro. Então eles eram o quê? Odiados pela nação. Eles eram odiados pelo povo, porque eles eram considerados pelo povo de Israel como ladrões. Então Zaqueu trabalhava contra o próprio povo que já estava oprimido. E ele não tinha problema algum em estar explorando essas pessoas. Então Zaqueu, ele era o quê? Era o responsável por extorquir valores das pessoas para enriquecer ilicitamente. Então a primeira coisa que Zaqueu precisava romper era a profissão dele. Como é que ele iria se aproximar de Jesus? Sabendo daquilo que ele fazia, sabendo que ele enriquecia à custa das pessoas. Então esse era um obstáculo para Zaqueu. Qual foi o outro obstáculo que ele tinha que vencer? O obstáculo da riqueza. A riqueza que Zaqueu tinha era provinda de onde? Ela vinha do roubo que ele fazia, da extorsão que ele fazia, do valor do imposto que ele cobrava mais, que ele explorava. E no capítulo 18 do mesmo livro ali de Lucas, do versículo 24 ao 27, veja o que diz. Porque no capítulo 18, Jesus estava entrando em Jericó, né? Então é a mesma sequência. Jesus se encontra ali, primeiro com um mendigo, e depois ele chega até Zaqueu. E olha o que diz Lucas 18, 24 ao 27. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Por que Jesus aqui estava dizendo que era impossível, que era difícil um rico ser salvo? Que era muito difícil. Jesus ele explica. Ele diz que é muito difícil um rico se salvar. Por quê? Porque nós não podemos servir a dois senhores. Você nunca vai encontrar na palavra de Deus Jesus se referindo ao diabo como Senhor, a Satanás como Senhor. Você nunca vai ver Jesus se referindo a Herodes como Senhor. Você nunca vai ver Jesus se referindo a Pilatos ou a César como Senhor. A única pessoa que Jesus chama de Senhor é quem? O dinheiro. Então Jesus estava dizendo:
Você não pode servir a dois senhores, porque se você amar a um, vai ter que odiar o outro, e vai dar problema. Então Jesus está dizendo o quê? Que o amor do dinheiro, o amor ao dinheiro, que é pecado. O amor ao dinheiro é que faz destruição. Se nós não nos despirmos desse Senhor, jamais nós vamos ter um encontro com Jesus. Se Zaqueu não se despisse, não destronasse aquele Senhor na vida dele, jamais ele conseguiria se render a Jesus. Não é a riqueza que é pecado, mas o amor à riqueza é que traz todos os males. Aí você coloca o dinheiro como Senhor, aí ele vai dominar você. Mas Zaqueu, nós vamos ver que ele vai abandonar esse amor ao dinheiro. Então ele precisava o quê? Vencer o obstáculo da riqueza, porque ele amava a riqueza, tanto que ele extorquia as pessoas para poder ficar rico. Qual foi o outro obstáculo que ele precisou vencer? A condição física dele. Olha o que diz o versículo 3. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Zaqueu, irmãos, por sua pequena estatura, provavelmente ele, durante a vida dele, encontrou algumas dificuldades, alguns traumas, alguns complexos, porque ele era de baixa estatura. Ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha autorização de Roma, mas ele não tinha estatura. A sua estatura o impedia de fazer algumas coisas. Mas o que eu acho interessante, meus irmãos, é que às vezes nós colocamos obstáculos para não estarmos com Jesus. A Bíblia registra que ele tinha uma pequena estatura. A multidão cobria ele, ele não conseguia ver Jesus. Só que Zaqueu, ele não fez como às vezes a gente faz. Eu vou botar uma desculpa, eu não sou alto, então eu não consigo fazer isso. Eu não tenho habilidade para isso. E vai colocando desculpa. Não, Zaqueu, ele precisou romper. Sabe o que ele fez? Ele disse: eu preciso ver quem é esse Jesus. A situação dele, ele olhava para frente e só via homens e mulheres maiores do que ele. Não conseguia ver Jesus. Mas o que eu acho bonito é que ele rompeu isso. Porque um instrumento que ele tinha para ser fracassado, ele usou para se aproximar de Jesus. Uma limitação que ele tinha, que poderia o desqualificar para ver a Jesus, ele tomou uma posição e ele subiu em cima de uma figueira para que ele pudesse encontrar quem era Jesus. Então, meus irmãos, às vezes nós temos complexos, traumas, mas que isso não seja para nos afastar do Senhor. Que isso seja um caminho, uma ferramenta de nós nos aproximarmos daquele que pode trabalhar na nossa vida. Zaqueu não deixou que a sua pequena estatura o diminuísse ou o fizesse não encontrar quem era Jesus. Outra barreira que ele precisou vencer foi o orgulho. Pense, irmãos, um homem que era rico, um homem que tinha carta para explorar as pessoas, um homem que era chefe da Receita Federal, que morava numa cidade bonita, linda. Pensa, ele já era figurinha carimbada naquela cidade. Todo mundo conhecia ele e negativamente. Então ele era muito conhecido. Então ele precisou vencer o quê? O orgulho dele. Para Zaqueu ter subido naquela árvore, primeiro ele teve que descer do orgulho dele. E às vezes nós não conseguimos ter um encontro com Jesus, porque nós não descemos do nosso orgulho. Nós não descemos da nossa vaidade, nós não descemos da nossa autossuficiência. Não, tem muita gente que quer encontrar Jesus, mas tem dificuldade porque o orgulho, a vaidade, a soberba toma conta do seu coração. E ele teve que romper esse problema.
E note que Zaqueu, ele sobe com o desejo só de ver a Jesus. Mas quando Jesus vê ele, irmão, ele desce rapidamente para receber a Jesus. Eu não sei como você está aqui nessa manhã. Eu não sei como está a sua vida, você que está acompanhando através da internet. Mas eu quero dizer para nós que para nós termos um encontro com Jesus, nós temos que nos despir de toda vaidade. Nós temos que nos despir de todo orgulho. Nós temos que nos despir da glória de que eu sou obrigado a ser rico, de que eu tenho que ser visto socialmente. Eu tenho que me despir de tudo. Eu tenho que ser conhecido, eu tenho que ser famoso. Não. Enquanto nós não deixarmos de lado tudo isso, é impossível, irmãos, que nós tenhamos um encontro real com Jesus. Zaqueu precisou descer do seu orgulho. Ele teve que deixar a profissão de lado. Ele teve que deixar o orgulho de ter uma posição social boa. E ele venceu esses obstáculos. Por quê? Porque ele tinha um desejo de ver a Jesus. Outra coisa que ele precisou vencer foi o obstáculo da multidão. Veja ainda no versículo 3. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. O mendigo do capítulo 18 que eu falei para vocês, ele teve a mesma dificuldade que Zaqueu teve. Porque o mendigo, quando ele viu que Jesus estava passando ali por Jericó, o que ele fez? Ele clamou, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E enquanto ele falava, a Bíblia diz que a multidão fez o quê? Para de clamar, para de falar, não incomode o mestre. Mas quanto mais a multidão dizia isso para ele, o que ele fazia? Ele dizia: não, já que a multidão mandou eu calar, vou continuar cego mesmo. Vou obedecer à multidão. Jesus está passando em Jericó, não sei se ele vai voltar, mas eu vou deixar passar essa oportunidade mesmo, porque eles mandaram eu ficar quieto. Não. O cego, ele clamava mais alto ainda. Ele disse: eu vou continuar clamando. Se a multidão está mandando eu parar, eu vou falar mais alto com ela. E ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamava mais alto. Por quê? Porque ele não sabia se Jesus iria passar novamente ali em Jericó. Ele disse: eu não vou perder essa oportunidade. Sabe, irmãos, às vezes a gente até diz assim, né? Que a voz do povo é a voz de Deus. Bobagem. Não. Se a voz do povo ali fosse a voz de Deus, Bartimeu continuaria cego. Bartimeu não ia enxergar. Porque o povo estava dizendo: não clame mais, não incomode o mestre. A multidão aqui, irmãos, é um obstáculo, é um impedimento. Quantas pessoas deixam de ir a Cristo por causa de um amigo, por causa de um parente, por causa de um colega de sala? Deixam de ter um encontro com Jesus, porque não conseguem romper essa multidão, que às vezes diz para você: não vale a pena ser crente, não vale a pena estar na igreja, tem uma outra vida para você. Não, essa não é a voz de Deus. A voz de Deus será sempre essa: eu quero os meus filhos perto de mim, eu quero os meus filhos andando junto comigo. Então ele teve que vencer o obstáculo da multidão. Ele precisou ainda vencer um último obstáculo, que foi o quê? Os murmuradores. Veja o que diz o versículo 7. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Algumas traduções é murmurar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Irmãos, a Bíblia tem algumas expressões que eu acho fascinante e que a gente precisa prestar atenção mesmo. Quantas pessoas ali a Bíblia está dizendo que murmuraram? Chuta aí. Está escrito? Todos.
A Bíblia diz que todos murmuraram. E ainda diz, todos que viram isso o quê? Todas as pessoas que viram Zaqueu, que era um cobrador, era um chefe dos publicanos, que lograva as pessoas, todo mundo que viu o quê? Aquele homem que era de baixa estatura, saiu para subir em cima de uma figueira, para ver quem era Jesus. Então todos que viram isso, viram essa cena, viram esse episódio, fizeram o quê? Murmuraram. Naquela multidão ali, meus irmãos, não tinha um homem ou uma mulher sensata. Por que não tinha nenhum sensato ali? Porque quando eles viram que Jesus disse, Zaqueu, eu estou indo para a tua casa, eles deveriam dizer, olha, Jesus está indo na casa de Zaqueu, e se Jesus está indo lá, vai ter mudança na vida dele. Se Jesus está indo lá na casa de Zaqueu, é porque ele não vai roubar mais. Se Jesus está indo na casa de Zaqueu, é porque ele tem um novo caminho para a família de Zaqueu. Mas é muito mais fácil nós murmurarmos. Não tinha ninguém ali na multidão dizendo, olha que maravilha, o mestre vai entrar na casa de Zaqueu, agora Zaqueu não vai mais roubar a gente, agora Zaqueu não vai mais lograr, vai ter mudança, Deus vai transformar o caráter dele, Deus vai mudar a família dele. Mas ninguém se alegrou, ninguém conseguiu se alegrar com Jesus indo lá. E eu quero dizer para você, que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, se render a Jesus vai trazer murmuração também. Mas quem estiver preocupado com o que as pessoas dizem, vão falar ou o que elas acham, acabam deixando passar a maior decisão e a mais importante da nossa vida, que é ter um encontro com Jesus. Então veja, quantos obstáculos Zaqueu precisou romper para que ele pudesse encontrar a Jesus. E nessa manhã, qual é o obstáculo que você colocou, ou que a vida também lhe ofereceu, que está fazendo com que eu e você não estejamos tendo um encontro com Jesus? Será a riqueza que está sendo um obstáculo? Você só quer trabalhar, ganhar, está preocupado? Claro, tem que trabalhar, tem que conquistar, mas a riqueza não pode ser o nosso Deus, a riqueza não pode ser o nosso Senhor. O dinheiro, ele é um bom servo, mas um péssimo Senhor. O que é que está te atrapalhando? É a tua rotina corrida? É a minha rotina que está acelerada demais? A gente não tem mais tempo de qualidade para ter um encontro com o Senhor. A gente está tão atarefado com as coisas daqui, que a gente já não tem mais um horário disponível para falar com Deus. Qual é o obstáculo, irmão? Hoje está muito frio, hoje não vou buscar Deus que está muito frio. Já pensou, irmãos, nós orar num dia de frio e dizer, Senhor, me abençoa, eu preciso disso e aquilo, e Jesus olhar para nós e falar, não, hoje está muito frio, hoje eu não posso te ajudar, amanhã a gente conversa quando o sol estiver mais quentinho. Jesus não vai fazer isso. Jesus está disponível a cada momento. Se você acordar de madrugada, Ele já está lá. Se você acordar pela manhã, Ele já está lá também. Se você orar à tarde, Ele também está lá. Mas a gente coloca obstáculos. Ou é muito frio, ou é muito quente, ou eu tenho isso, eu tenho aquilo. E a gente vai colocando obstáculos. Mas nessa manhã, que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a nós rompermos qualquer barreira que tem nos afastado de termos um encontro real com Jesus e de permanecermos na sua presença. O que está te tirando da presença do Senhor? São as redes sociais. O pastor Telmo falou esses dias,
da vergonha que ele sentiu de ter ficado tanto tempo nas redes sociais. Tem um escritor, não foi Agostinho, mas a gente quando não lembra diz que é Agostinho, né? Mas não foi Agostinho não. Ele disse que as redes sociais, naquele dia do juízo, elas vão servir de prova de que a gente não buscava a Deus, não era por falta de tempo. É porque a gente não organiza mais. É mais fácil a gente dizer, não tenho tempo. É mais fácil dizer, está corrido demais. Mas que nessa manhã, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus nos ajude a nós lançarmos por terra esses obstáculos, porque o que nós mais queremos ainda é a presença de Jesus na nossa vida, amém? Então esse foi a primeira verdade, essa é a primeira verdade. Os obstáculos que Zaqueu teve, mas que ele foi vencendo um a um, porque ele tinha um propósito, ele queria ver quem era Jesus. E qual é a segunda verdade? A segunda verdade era a determinação de Jesus para salvar Zaqueu. Veja o versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar hoje em sua casa. Irmãos, Jesus buscou Zaqueu antes mesmo de Zaqueu buscar a Jesus. Olha que interessante. Zaqueu, olhando aquela multidão, ele disse: estou sem chance, sou pequeno demais, não vai dar. Como é que eu vou ver quem é esse Jesus? Como é que eu vou encontrar ele? Aí ele sobe na figueira e fica de lá olhando. Ele disse: já estou aqui num lugar mais alto, mas quem é esse Jesus? E a Bíblia diz que quando Jesus chega àquele lugar, o que Jesus faz? Olha para cima e chama Zaqueu pelo nome. E ele dá uma ordem e diz: desce, desce depressa, hoje eu quero ir lá para a tua casa. Irmãos, nós éramos como Zaqueu, nós estávamos perdidos, nós estávamos afastados, mas ele nos olhou, nos chamou pelo nome e disse: desce, porque eu quero ir lá para a tua casa. Nós descemos e estamos hoje aqui. Ele entrou na nossa vida, Ele nos amou, Ele nos chamou, Ele nos perdoou, irmãos, e Ele salvou a nossa alma. Então veja, primeira coisa, Zaqueu queria ver Jesus, mas Jesus viu ele primeiro. Talvez você veio aqui só para ver como era, mas Jesus já te viu antes. Quando você saiu da sua casa, Jesus já estava te vendo. E hoje Ele está aqui dizendo: desce, desce, porque eu quero ir para a tua casa. Me leva para junto de ti. Ainda no versículo 5 nós podemos observar que Jesus tem pressa em salvar. A salvação de Jesus é para agora, irmãos, é uma questão urgente. Jesus disse: desce depressa, Zaqueu. Ao longo da Bíblia você vai perceber que Jesus ensina sempre que a salvação é hoje. Quando Jesus poderia dizer assim: ó, Zaqueu, a multidão é tão grande aqui, nós vamos fazer o seguinte: não desce ainda, fica aí em cima da figueira, eu vou despedir a multidão, e depois eu vou lá para a tua casa, até para que ninguém fique murmurando, porque tu é um pecador, e daí eu vou lá na tua casa, vai ficar ruim o negócio para mim. Não, irmão, Jesus não brinca. Jesus disse: não, desce depressa, a multidão está aí, os murmuradores estão aí, está completo o pacote, mas não tem problema, eu vou para a tua casa. Aleluia, aleluia. Jesus poderia dizer depois que a multidão for embora a gente conversa. Não, Jesus disse: é hoje, desce depressa, eu quero ir para a tua casa. O amanhã não nos pertence, irmãos. O amanhã não é nosso. Amanhã nós não sabemos se vamos acordar. Amanhã nós não sabemos se vamos ter uma outra oportunidade.
Se você não se rendeu a Jesus ainda, Ele tem pressa, e o dia é hoje. Se renda aos pés de Jesus, porque Ele quer te salvar. Ainda no versículo 5, nós temos como observar que Jesus não só queria ver Zaqueu, mas ter comunhão com ele. Olha o que diz o verso 5, o final: quero ficar em sua casa hoje. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus dizendo assim para Zaqueu: eu quero me relacionar contigo, eu quero ter comunhão contigo, eu quero participar da tua vida. Jesus se ofereceu para ir lá. Se você ler a Bíblia, sempre alguém convidava Jesus para ir na casa. Ali Jesus se convidou, irmãos. E aqui abri um parênteses: tem gente que usa isso aqui para se convidar a ir na casa dos outros, né? Se Jesus se convidava, quem sou eu para não me convidar? Mas Jesus convidou para ir lá salvar. Você quer ir lá para comer, está amarrado. Então olha só, Jesus se convidou e disse: eu quero ir para a tua casa, porque eu quero ter comunhão com você. É isso que Jesus quer de nós, irmãos. Ele quer fazer morada no nosso coração, e Ele quer que a gente entregue a chave da nossa casa, que é o nosso corpo, o nosso coração, nas mãos dEle. Diga: Senhor, a partir de agora, eu não quero mais viver a minha vida, eu não quero mais viver os meus sonhos, não, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Mas para isso, irmão, precisa ter comunhão com Ele. Em outras palavras, era isso que Jesus estava dizendo: Zaqueu, confia em mim. Se eu estou indo na tua casa, é porque eu tenho um novo caminho para você. Mas você precisa abrir a tua casa para eu poder entrar. No versículo 7, Jesus revela e mostra que o seu amor, irmãos, não tem preconceitos. Olha o que diz: todo o povo viu isso e começou a se queixar, ou a murmurar: ele se hospedou na casa de um pecador. Meus irmãos, quantas vezes nós somos como aquela multidão? Nós carimbamos as pessoas, nós rotulamos a pessoa. A gente diz: esse aqui, não, esse aqui nunca vai ser crente, esse não tem como ser salvo. Olha, ele logra as pessoas. Esse aqui, não, esse aqui é mentiroso. Esse não, esse está nas drogas. Esse não, esse está na prostituição. Não, não tem como. E a gente vai rotulando as pessoas. Se dependesse da gente, irmãos, nós já anteciparíamos e já teria mandado muitas pessoas para o inferno, olhando a nossa justiça. Mas a justiça de Deus é diferente. A justiça de Deus é perfeita. A graça de Deus é tão grande, irmãos. Sabe o que Ele faz? Ele pega o lixo e não joga fora. Ele pega o lixo e recicla para a glória dEle. Foi o que Ele fez com a gente. Um dia nós estávamos afastados dEle, mas Ele chegou na nossa vida, reciclou, ressignificou a nossa vida, e hoje nós estamos aqui porque nós o amamos, e Ele fez grandes coisas. E aí, onde tem essas pessoas, é onde Jesus quer entrar, é onde a graça dEle vem e faz o milagre. Sabe, aquele que está lá no prostíbulo, ou que está fumando, ou aquele que está nas drogas, está no mundo do crime, aquele que está na feitiçaria, ou aquele que está na idolatria, ou até mesmo aquele que não crê em Deus, é ali onde Jesus entra, irmão. É ali onde Jesus quer entrar, transformar a vida dele e fazer uma nova criatura. Não podemos ser como a multidão, rotular as pessoas dizendo: essa não tem jeito, essa tem jeito, essa não tem jeito, essa tem jeito. Não, Deus só nos chamou para nós amarmos.
Ele amou sem preconceitos, irmão. Jesus foi para a casa daquele pecador, o povo murmurou e disse: ele se hospedou na casa de um pecador. O amor dele é incondicional. O amor dele é um amor sem preconceito. É tão sem preconceito que nós estamos aqui. Que cada um de nós que aqui está sabe o quanto é mal sem a presença de Jesus. Todos nós que estamos aqui sabemos quem nós somos sem a presença do Senhor, sem termos um encontro com o Senhor. Mas ali Jesus foi e transformou aquele homem numa nova criatura. E a terceira verdade, as evidências do encontro com o Salvador Jesus Cristo. Qual foi a primeira evidência de que Jesus salvou a Zaqueu? No versículo 5, Jesus disse o quê? Zaqueu, desça depressa. No versículo 6, Zaqueu responde: então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Quando Jesus disse para ele descer, irmãos, ele creu e agiu também. Não adianta só crer, tem que agir, tem que fazer, tem que colocar a mão na massa. Jesus chamou Zaqueu e ele rapidamente desceu daquela figueira. Ele não questionou, ele simplesmente obedeceu. Ele confiou naquilo que Jesus havia dito. Então, irmãos, hoje Jesus está aqui. Amém? Hoje esse lugar aqui, irmão, se tornou uma Jericó. E hoje Jesus está passando aqui no nosso meio. Aleluia. Não fisicamente, claro, mas espiritualmente Ele está passando por aqui. E talvez seja a última vez que Ele está passando aqui para você. Talvez seja a última oportunidade que Jesus está nos dando para termos um encontro com Ele. Por isso, não desperdice essa oportunidade. Obedeça, desça do seu orgulho, desça do seu pecado, desça da sua vaidade, desça das suas convicções, desça das suas crenças vãs e se entrega nessa manhã para Jesus. Obedeça. Zaqueu obedeceu a Jesus, ele desceu depressa, irmãos. Hoje é o momento, hoje é a oportunidade que Deus está dando para nós. A segunda evidência é que ele recebe Jesus com alegria. O final do versículo 6 diz: e o recebeu com alegria. E é muito curioso, irmãos, que o mundo ele tenta inverter isso aí. O mundo, a alegria é aquele que vai para a noitada, é aquele que se prostitui, é aquele que fuma, é aquele que logra, é aquele que tira vantagem. Ah, isso me deixa feliz. O mundo tenta fazer isso, fazer com que as pessoas creiam que isso é alegria, que isso é felicidade. Meus irmãos, mas o banquete de Satanás é tudo falso, é tudo coisa ruim. Quer ver? O pecado é um engodo. O pecado é um engodo. Ele promete prazer e sabe o que ele faz? Ele paga com a culpa. Ele promete liberdade, mas ele te escraviza. Ele promete vida, mas ele te mata. Mas o banquete de Jesus é diferente. No banquete de Jesus tem alegria verdadeira, tem paz, tem perdão, tem salvação, tem cura, tem milagre, tem presença dEle todos os dias, enquanto nós estivermos caminhando aqui nessa terra. O banquete de Jesus é o melhor. Por isso nessa manhã há um banquete do Senhor aqui, a cura do Senhor aqui, a restauração do Senhor aqui. Por quê? Porque Ele nos preparou nessa manhã um banquete para nós. Esse é o banquete que Ele tem, da verdadeira alegria. Terceira evidência de que Ele foi salvo, versículo 8.
Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Qual é a terceira evidência então, irmãos? É um coração aberto para amar e socorrer os necessitados. Veja o que diz a primeira frase do versículo: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. A conversão, meus irmãos, ela vai no ponto central da nossa vida. Se eu pedisse para você resumir a história de Zaqueu, como é que você diria? Nós diríamos que Zaqueu era um chefe do publicano, ele roubava, ele extorquia, né? Ele não tinha insônia, né? Vai faltar pão na casa de alguém? Não interessa, eu quero que você pague até o último centavo, porque eu preciso enriquecer. Então, nós temos na mente de quê? Que Zaqueu era assim. Porém, quando ele se converte, tudo muda. Quando ele se converte, o dinheiro já não é mais o seu senhor. O dinheiro já não domina mais a sua vida. Sabe por quê? Ele diz: Senhor, metade do que eu tenho. Ele devia ter muita coisa. Mas quando ele se converte, ele diz: Senhor, metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres. Porque tem muito pobre ali que foi por minha causa. Eu extorqui, eu tirei vantagem, eu roubei. Então, Senhor, eu quero dar metade dos meus bens, já é deles, porque eu quero pagar. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Quando Jesus entra na nossa vida, eu abro meu coração para amar. E onde eu explorei um dia, eu reparo o meu erro. Eu me converto de verdade. Zaqueu fez assim: Senhor, o dinheiro não é mais um senhor na minha vida, não. Metade não é meu mais. É para aqueles que estão necessitados. E em quarto lugar e último, a evidência da conversão foi em ele corrigir as faltas do passado. A última frase do versículo 8 diz: e se algum extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Conversão, meus irmãos, é mudança de vida, é mudança de caráter, é mudança de postura. O que mentia não mente mais, o que lograva não logra mais, o que roubava não rouba mais, o que adulterava não adultera mais, o que era feiticeiro não faz mais feitiçaria, o que era idólatra abandona os seus ídolos. Porque o evangelho não é só informação, meu irmão. O evangelho é transformação. Essa é a evidência de que nós somos novos no Senhor, quando eu mudo o meu estilo de vida, quando eu faço aquilo que agrada a Deus. E foi isso que alcançou a vida de Zaqueu, quando Jesus entrou na casa dele. Eu não sei, irmão, o que você precisa hoje. Eu não sei o que te aflige, eu não sei qual é o teu obstáculo. Talvez você está aqui nessa manhã, já é salvo, mas você quer demonstrar ao mundo que de fato o Senhor mudou a tua história, o Senhor mudou a tua situação. Você quer mostrar a obra que Jesus fez na sua vida. E eu concluo fazendo uma simples aplicação. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Como eu disse, hoje Jesus não vai passar fisicamente aqui, mas espiritualmente Ele está passando no nosso meio. E enquanto Ele passa aqui, Ele conhece a todos nós. Ele sabe dos nossos traumas, Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe das nossas angústias, Ele sabe dos nossos dramas, Ele sabe que o teu dinheiro não te satisfaz, Ele sabe que a tua posição social não te satisfaz,
E a boa notícia é que Ele ama você, que Ele ama a todos nós, e que Ele não desiste de nenhum de nós. Apesar de pecarmos, apesar das fraquezas, apesar das nossas condições, Jesus não abre mão de nós. Jesus não abre mão de você. Jesus não coloca, irmãos, obstáculos para estar na nossa vida. Somos nós que colocamos obstáculos para não estar na presença dEle. Mas o nosso pecado não faz, irmãos, com que Ele nos deixe de amar. Ele só quer você perto dEle, para que Ele possa nos corrigir, e para que nós tenhamos uma vida abençoada. Jesus está passando aqui nessa manhã. Hoje aqui é Jericó, e talvez seja a última vez que Jesus está passando para alguém aqui, nos dando uma última oportunidade. Aproveite essa oportunidade. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o teu coração, mas rasgue ele, para que você possa ouvir aquilo que Zaqueu ouviu no versículo 9 e no versículo 10. Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele não veio buscar aquele que se acha são, aquele que se acha justo, ou que eu e você achamos justo. Não, Ele veio para o doente, Ele veio para aquele que se sente pecador, Ele veio para aquele que se sente indigno. Foi para nós que Ele veio, e hoje Ele pode mudar a minha, a tua vida. Ele pode mudar a nossa história, entrar e transformar tudo, e nós sairmos daqui uma nova criatura, para a glória de Deus. E no final ainda nos dá a vida eterna. Amém? Se coloque de pé, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor com essa canção. Derrame o teu coração para Ele. Feche os teus olhos. Não pense agora no seu vizinho, não pense no seu parente, não pense no seu colega, pense em você. Você já foi salvo pela graça. Jesus já entrou na sua casa, na sua vida. Hoje Ele está aqui. Hoje Ele te viu, Ele te encontrou e Ele te chama. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus, nessa manhã. Enquanto eles louvam, converse com o Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Declare. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom
Senhor nos encontrou nessa manhã. O amor dele está aqui derramado através do Espírito Santo. Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade. Tu és fiel, Jesus. Traz luz para as sombras. Deixa ele trazer luz para a tua vida. Montanhas para me encontrar. Ele já te encontrou aqui nessa manhã. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus não se envergonhou de nós. E ele foi na casa do pecador. Ele foi na nossa casa. Nessa manhã eu não conheço todos os irmãos, mas como Jesus está passando aqui, e se porventura existe alguém que nessa manhã deseja entregar a sua vida para Jesus, ou voltar a andar com Ele, voltar para o caminho, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Eu gostaria de orar por você. Se tiver alguém, levante a sua mão bem alto para que eu possa ver. Temos lá uma mão levantada, aqui temos também. Temos mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus. Eu queria convidar você, venha aqui na frente por bondade, para receber o amor de Jesus através dos irmãos que estão aqui. Nós queremos orar por sua vida. Não saia sem essa oportunidade de você levar Jesus para a tua casa. É Ele que vai te dar sustento, é Ele que vai te dar ajuda, é Ele quem vai. Não tem como nós falarmos de Jesus e não dizer que Ele pode mudar a tua história e a tua vida. Aleluia. Venha rapidamente aqui os irmãos, os líderes que aqui estão. Abrace esses irmãos que estão aqui na frente. Eu tenho certeza que Jesus tem um novo caminho para você, e que nós possamos ser diferente da multidão que dizia, que murmurava, ele foi para a casa de pecador, mas que eu e você nessa manhã possamos nos alegrar, porque Jesus está entrando na casa dele, e vai haver mudança para aquela casa, para aquela família. Vai ter, aleluia, cura, vai ter restauração, vai ter milagre, vai ter amor sendo derramado no coração. Esse amor está aqui nessa manhã. Oh, aleluia! Pra me encontrar. Aleluia! Derruba muralhas. Derruba as muralhas, Jesus, nessa manhã. Derruba, Senhor, os obstáculos, as mentiras. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Ele já te encontrou aqui nessa manhã. Derruba muralhas, destrói as mentiras
Nós adoramos Jesus nessa manhã. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Sim, Aleluia. teu amor é impressionante. Estenda as mãos para cá. Aleluia. Jesus marcou esse encontro. Ele precisava passar hoje na tua casa. Ele precisava passar na tua família. Ele te ama tanto que Ele está passando aqui nessa manhã para restaurar a tua vida, o teu lar, o teu casamento. Aleluia. E nós não somos aquela multidão que vai apontar os erros, não. Nós somos aquela multidão que também foi transformada por Jesus. Nós vamos amar vocês. Contem conosco, contem com a igreja. Nós vamos caminhar de mãos junto para o céu. Ninguém vai largar a mão de ninguém, e ninguém vai largar a mão do seu irmão, e Jesus não vai largar a nossa. Aleluia. Vamos orar por esses irmãos que estão aqui entregando a sua vida para Jesus. Pai, nós te damos graça nessa manhã. Obrigado, Senhor, por passar em Jericó. Obrigado porque o Senhor nunca esquece de Jericó. Aleluia. O Senhor não despreza ninguém. Aleluia. 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 Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tu é maravilhoso. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa os pecados dos teus filhos. Lança fora. Escreve o nome no livro da vida e do Cordeiro, para que eles também possam ter acesso ao céu o dia que o Senhor vir nos chamar. Pai, nós abençoamos os teus filhos. Nós te amamos, Senhor, porque em ti não há preferência. Tu não faz acepção de pessoas, Senhor, e a todos quanto te querem o recebe. Eu te peço, Senhor, dá força para os teus filhos continuarem na caminhada, Senhor, que eles possam a cada passo que dá sentir o teu amor, o teu cuidado, o teu toque. E nós te agradecemos por todos os irmãos que estão aqui ainda celebrando, Senhor, que o Senhor passou em Jericó e encontrou vários Zaqueus que estão dispostos a vencer os obstáculos para ter um encontro contigo. Pai, que a todos que aqui estão dê a tua bênção e a tua paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor por essas vidas. Glória a Deus. Pode voltar ao seu lugar. Eu quero dizer para a igreja, tem muitos Jericós ainda, muita Jericó que Jesus vai entrar na tua casa, na tua família. Seja um exemplo no meio dos teus, e eu tenho certeza que Jesus vai passar também na tua Jericó e vai salvar aquela pessoa que você tanto ama. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Estenda as mãos para cá. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e que as consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e sempre. Deus te abençoe, vá em paz, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.